Literatura assistida, a leitura que te acompanha. A Arte da Guerra. Documento 11. 9. Terras. Sun Tzu disse: em geral, a guerra possui vários tipos de terreno: terreno disperso, terreno leve, terreno disputado, terreno de cruzamento, terreno de encruzilhada, terreno pesado, terreno arruinado, terreno sitiado e terreno mortal. Terreno disperso é onde os senhores feudais lutam em seu próprio território. Terreno leve é onde se penetra no território inimigo, mas não profundamente. Terreno disputado é onde ambos os lados se beneficiam. Terreno de cruzamento é no qual se pode ir e o inimigo pode vir. Encruzilhada é onde o território dos senhores feudais está dividido em 3 partes, e o primeiro a chegar conquista o apoio do povo. Terreno pesado é onde se penetra profundamente no território inimigo e se tem muitas cidades e vilas atrás de si. Terreno arruinado é onde montanhas, florestas, passagens perigosas, pântanos e todos os tipos de estradas difíceis. Terreno sitiado é onde a entrada é estreita e a saída tortuosa, e onde pequena força inimiga pode derrotar nossa grande força. Terreno mortal é onde uma batalha rápida garante a sobrevivência e uma batalha lenta garante a morte. Portanto, em terras dispersas não há guerra, em terras leves não há parada, em terras disputadas não há ataque, em terras entrecruzadas não há separação, em terras de encruzilhada a aliança, em terras pesadas a pilhagem, em terras dilapidadas a movimento, em terras sitiadas a planejamento, e em terras desesperadas a guerra. Aqueles que eram hábeis na guerra nos tempos antigos conseguiam impedir que o inimigo se apoiasse mutuamente pela frente e pela retaguarda, que dependesse uns dos outros em termos de números e que se ajudasse em situações sociais, que coordenasse suas fileiras e forças, fazendo com que seus soldados se dispersassem em vez de se reagruparem, e que se unissem, mas não em formação. Agiam quando era vantajoso e paravam quando não era. Permitam-me perguntar: se o inimigo vier em grande número e bem organizado, o que devemos fazer? A resposta é: primeiro, tomem posse do que eles prezam, e eles se submeterão. Portanto, a essência da guerra é a velocidade. Aproveitem-se da falta de preparo do inimigo, ataquem-no por meios inesperados e atinjam onde menos esperam. O caminho do hóspede é este: quando você penetra fundo, você se concentra, e o anfitrião não pode prevalecer. Saqueie os campos férteis, e seu exército terá comida em abundância. Alimente-os cuidadosamente e não sobrecarregue. Conserve suas forças e fortaleça seu moral, empregando estratégias militares imprevisíveis. Lance-os em um lugar sem saída. Mesmo na morte, eles não recuarão. Mesmo na morte, eles darão o máximo de si. Quando os soldados estão profundamente encurralados, são destemidos. Quando não têm para onde ir, são firmes. Quando estão profundamente entrincheirados, são constrangidos. Quando forçados a recuar, lutarão. Portanto, suas tropas são disciplinadas sem treinamento, obtêm o que precisam sem buscar, são unidas sem acordo e confiáveis sem ordens. Suprima os presságios e dissipe as dúvidas. Mesmo na morte, eles não têm para onde ir. Nossos soldados não têm riquezas excedentes, não porque não gostem de riquezas. Não têm vidas excedentes, não porque não gostem de longevidade. No dia em que a ordem é emitida, os soldados sentados choram, suas roupas encharcadas de lágrimas. Aqueles que jazem derramam lágrimas que escorrem por suas faces. Aqueles que são lançados em um lugar sem ter para onde ir possuem a coragem. Portanto, um comandante habilidoso é como a serpente. Soeran. Não encontrei menções a Soeran em compilações tradicionais de mitos chineses ou em textos lendários. A serpente Soeran é como a serpente de Chaosan. A partir dessa cobra imaginária deriva a noção de formação ou disposição militar inspirada nessa agilidade e resposta, a forma da serpente de Chaosan. Ataque sua cabeça e sua cauda aparecerá. Ataque sua cauda e sua cabeça aparecerá. Ataque seu meio e ambas, cabeça e cauda, aparecerão. Posso perguntar: é possível comandar soldados como a serpente Soeirá? A resposta é: sim. Mesmo que os povos sejam inimigos, quando estão no mesmo barco atravessando um rio e enfrentam uma tempestade, eles se ajudam mutuamente como mãos esquerda e direita. Portanto, confiar apenas em cavalaria e carros de guerra é insuficiente. A coragem unificada é o caminho para governar.
E o equilíbrio entre força e flexibilidade é o princípio do terreno. Um comandante habilidoso comanda as tropas como se fossem uma só pessoa, a menos que seja absolutamente necessário. O trabalho do general é caracterizado pela quietude e pelo isolamento, pela ordem e pela disciplina. Ele pode enganar os olhos e os ouvidos dos soldados, mantendo-os na ignorância. Pode mudar suas tarefas e alterar seus planos, deixando-os sem pistas. Pode mudar suas posições e desviar suas rotas, impedindo-os de fazer qualquer planejamento. Quando o comandante marca um encontro com eles, é como escalar uma montanha e remover a escada. Quando o comandante os conduz para o interior do território de outros estados, ele pode desencadear ataques, incendiando barcos e quebrando panelas, como quem conduz um rebanho de ovelhas. Conduzindo-os para frente, conduzindo-os para trás, eles não sabem para onde estão indo. Reunir todo o exército e lançá-lo em situações perigosas. Este é o trabalho do general. As mudanças de terreno, as vantagens da flexibilidade e da retirada, e os princípios da natureza humana devem ser cuidadosamente considerados. Em geral, a estratégia do adversário é a seguinte: em terreno acidentado, a concentração é fundamental; em terreno raso, a dispersão. Uma campanha que cruza fronteiras nacionais é um beco sem saída. Um local acessível em todas as direções é uma encruzilhada. Um local profundo é uma localização estratégica. Um local raso é uma localização vulnerável. Um local com a retaguarda fortificada e a frente estreita é um local cercado. Um local sem saída é uma armadilha mortal. Portanto, em terreno disperso, unificarei suas vontades. Em terreno raso, hei de subjugá-lo. Em terreno contestado, avançarei sua retaguarda. Em terreno entrecruzado, defendê-lo-ei cuidadosamente. Em encruzilhadas, fortalecerei suas defesas. Em localização estratégica, garantirei o reabastecimento de seus suprimentos. Em terreno degradado, avançarei sua rota. Em terreno cercado, bloquearei suas brechas. Em armadilha mortal, não lhes darei chance de sobrevivência. Assim, a essência da guerra é: quando cercado, defenda-se; se forçado a lutar, ataque; quando subjugado, persiga. Quem desconhece os planos dos senhores feudais não pode fazer alianças antecipadamente. Quem desconhece o terreno montanhoso, as florestas, os desfiladeiros perigosos e os pântanos não pode guerrear. Quem não utiliza guias locais não pode tirar proveito do terreno. Se alguém desconhece sequer um destes 4 ou 5 aspectos, não pode ser um exército de uma potência hegemônica. O exército de uma potência hegemônica, ao atacar um grande estado, impede que suas tropas se reúnam. Quando seu poder é intimidado pelo inimigo, suas alianças não podem ser formadas. Portanto, não se deve disputar alianças com o mundo, nem cultivar poder sobre o mundo. Deve-se confiar nos próprios interesses privados, e ao intimidar o inimigo, suas cidades podem ser capturadas e seus estados destruídos. Deve-se conceder recompensas sem leis e emitir decretos sem políticas. Deve-se tratar todo o exército como se fosse uma única pessoa. Deve-se atacá-los com uma questão, sem informá-los das consequências. Deve-se atacá-los com benefícios, sem informá-los dos malefícios. Lance-os em um lugar de morte certa e eles viverão. Prenda-os em um lugar de perigo mortal e eles sobreviverão. Quando as massas estão presas em um estado de perigo, elas podem então determinar a vitória ou a derrota. Portanto, a essência da guerra reside em fingir concordância com as intenções do inimigo, unindo em uma única direção e matando o general a milhares de quilômetros de distância. Isso se chama sucesso hábil. Portanto, no dia da posse do governo, as passagens são fechadas e as contagens são quebradas, impedindo a passagem de quaisquer mensageiros. Medidas rigorosas são tomadas no tribunal para punir aqueles que cometem tais atos. Quando o inimigo abre seus portões, deve-se entrar rapidamente, priorizando seus alvos mais importantes, marcando uma data discretamente e seguindo o inimigo de perto para decidir o curso da batalha. Assim, deve-se começar como uma virgem, para que o inimigo abra seus portões. Então, deve-se agir como um coelho em fuga, para que o inimigo não tenha tempo de resistir. Nota editorial. O 11º documento, 9 terras, é talvez o mais complexo e sofisticado do tratado. Nele, Sun Tzu apresenta uma cartografia estratégica que ultrapassa a geografia física. Ele descreve os tipos de terreno como estados sociais, psicológicos e políticos nos quais um exército e uma população podem se encontrar. Cada tipo de terra corresponde a uma forma específica de mobilização e risco. O texto não é apenas um manual militar. Este se mostra uma teoria sociopolítica da ação em condições extremas. Nele são descritos 9 terrenos,
O terreno disperso é aquele em que os senhores feudais lutam em seu próprio território, portanto, possuem tendência à fragmentação. Aqui, diz o autor, não se deve guerrear, pois ninguém está verdadeiramente comprometido. O terreno leve, no qual se penetra pouco no território inimigo, também não permite parada. A hesitação produziria vulnerabilidade. O terreno disputado, em que ambos os lados ganham algo, não deve ser atacado. A luta só se justifica quando os benefícios são assimétricos. O terreno de cruzamento exige unidade, pois é espaço compartilhado. Qualquer separação é risco. O terreno de encruzilhada demanda alianças, pois quem chega primeiro obtém o povo e define a narrativa. O terreno pesado, penetrar profundamente no território inimigo, exige pilhagem para manter subsistência. O terreno arruinado, composto de montanhas, pântanos e passagens perigosas, exige movimento constante para evitar deterioração moral e física. O terreno sitiado exige planejamento. Um passo errado significa destruição. O terreno mortal, por fim, é o da urgência absoluta, onde recuar é morrer e avançar é a única esperança. Essa classificação nos diz que o terreno é comportamento. Cada geografia suscita uma psicologia coletiva. A filosofia de Sun Tzu vê o ambiente como um molde da ação humana. Essa leitura permite aproximar o texto de conflitos contemporâneos, nos quais o terreno já não é apenas físico, mas informacional, econômico e institucional. Em sociedades marcadas por desigualdade estrutural, diferentes grupos habitam terras distintas dentro do mesmo espaço político, o que fragmenta percepções e impede respostas coletivas unificadas. Em seguida, ele explica como os antigos estrategistas impediam o inimigo de coordenar sua frente e retaguarda, de se ajudar mutuamente, de sincronizar números ou reorganizar forças. A arte consistia em desfazer redes, quebrar a coesão e impossibilitar a ajuda mútua, esvaziando o tecido social do adversário. O bom estrategista age quando a vantagem suspende a ação quando ela desaparece. A guerra é menos sobre confronto e mais sobre criar ou remover estruturas de apoio. Essa formulação ressoa em dinâmicas contemporâneas, nas quais a desarticulação de vínculos sociais, por meio da precarização, da competição permanente e da fragmentação simbólica, enfraquece a capacidade de ação coletiva. A concentração de recursos e de meios de coordenação nas mãos de poucos tende a produzir exatamente esse efeito. Muitos agentes, mas isolados e incapazes de agir como corpo. O que fazer quando o inimigo vem em grande número e bem organizado? Ele responde: tome aquilo que eles prezam. Esta é uma análise intrincada de mobilização social. As massas cedem quando perdem aquilo que as estabiliza, riquezas, território, símbolos ou até expectativas. A guerra, portanto, não se vence apenas destruindo, mas retirando referências. Em contextos gerais, tais referências incluem não apenas bens materiais, mas também expectativas de mobilidade social, pertencimento e reconhecimento. A erosão dessas bases, frequentemente associada a processos de concentração econômica, produz desorganização social antes mesmo de qualquer confronto direto. A essência da guerra, afirma ele, é a velocidade, atacar onde não se espera, agir onde não há preparação. A surpresa é mecanismo de dissolução moral. O trecho seguinte introduz a ideia do caminho do hóspede. Ao penetrar profundamente no território inimigo, o exército torna-se concentrado, pois não tem para onde fugir. Já o inimigo, atuando como anfitrião, pode perder a vantagem. Sun Tzu descreve uma política do desespero construtivo. Saqueando os campos férteis, o exército se sustenta, alimentando cuidadosamente os soldados, preserva o moral, usando estratégias imprevisíveis, preserva a iniciativa. Quando não há escolha, há disciplina. Quando não há rota de fuga, há coragem. O autor entende que o desespero nem sempre destrói, ele produz coesão absoluta. Essa visão é explicitada quando ele afirma que soldados lançados em terreno mortal tornam-se firmes, valentes, disciplinados e unidos. Não é a doutrina que produz ordem, mas a necessidade extrema. O autor descreve uma limiar teoria da ação coletiva. A coesão nasce da condição compartilhada de risco, não de instrução abstrata. Esse ponto sugere uma leitura possível da dificuldade histórica de organização entre grupos marginalizados. Quando o risco é distribuído de forma desigual e difusa, não se constitui uma experiência comum suficientemente intensa para gerar coesão. A fragmentação das condições de vida tende a impedir a formação desse terreno mortal compartilhado. Ele observa o comportamento humano antes da batalha. Soldados choram ao receber ordens, pois percebem a ruptura com o mundo cotidiano.
O medo e o sofrimento antecipado não negam a coragem, são parte dela. No instante limite, a emoção se converte em ação. As lágrimas não são sinal de fraqueza, mas de transição para outra forma de conformação social, o corpo coletivo em luta. Sun Tzu então introduz a serpente Soiran, associada à lendária serpente de Chaosan. Ele utiliza a serpente como metáfora para descrever a força que responde automaticamente a qualquer ataque. Golpeia a cabeça e a cauda reage. Golpeia a cauda e a cabeça responde. Golpeia o meio e ambas convergem. É uma imagem de coesão viva, na qual cada parte age instantaneamente para proteger o todo. Ele pergunta se é possível comandar soldados dessa forma. A resposta é afirmativa. Quando pessoas enfrentam um perigo comum, como dois inimigos num barco prestes a virar, elas cooperam como se fossem uma única mão. O autor defende que a coesão não nasce do amor, mas da situação. A experiência compartilhada produz unidade mais eficaz que hierarquia rígida. A imagem de uma resposta orgânica e instantânea contrasta com sociedades altamente estratificadas, nas quais os circuitos de resposta são lentos, assimétricos e frequentemente bloqueados. A coesão automática pressupõe condições que a desigualdade estrutural tende a inviabilizar. O princípio do terreno é equilíbrio entre força e flexibilidade, não ostentação de poder. O general, para Sun Tzu, é figura de silêncio e isolamento. Seu trabalho consiste em manipular percepção, esconder do soldado seus verdadeiros planos, trocar tarefas e rotas, impedir qualquer antecipação. Ele conduz o exército como um pastor conduz ovelhas, sem revelar o destino. A metáfora do comandante que escala uma montanha e remove a escada, impedindo o retorno, reforça a política do não à volta. A estrutura emocional do exército depende do bloqueio de alternativas. A guerra é fabricada pela eliminação de rotas de fuga psicológicas. Em termos sociológicos, isso pode ser lido como a produção de situações nas quais determinados grupos não dispõem de alternativas reais, econômicas ou políticas, o que os força à adaptação ou à ruptura. A ausência de rotas de fuga não é apenas estratégica, mas pode ser estruturalmente produzida. O documento, então, oferece outra taxonomia de terreno, desta vez pela perspectiva do adversário. Em terreno acidentado, concentrar. Em terreno raso, dispersar. Cruzar fronteiras é beco sem saída. Local acessível é encruzilhada. Local profundo é estratégico. Local raso é vulnerável. Retaguarda fortificada e frente estreita é cerco. Ausência total de saída é armadilha mortal. O estrategista deve moldar cada uma dessas condições para manipular as respostas do inimigo. A coesão ou colapso nasce dessa engenharia dos espaços. A vitória perfeita é aquela que reorganiza a vontade do adversário sem que ele perceba. Ele descreve como agir em cada um dos 9 terrenos, sempre com a mesma lógica: unificar, subjugar, avançar, defender, fortalecer, reabastecer, mover, bloquear e, no terreno mortal, eliminar qualquer possibilidade de sobrevivência. Em seguida, afirma que desconhecer os planos dos senhores feudais impede alianças, desconhecer terrenos impede movimento, ignorar guias locais impede aproveitar o ambiente. Quem ignora um único aspecto desses não pode aspirar à hegemonia. O poder não nasce da força, mas da leitura total da realidade. É um modelo de governo que prioriza a eficácia, uma forma extrema de realismo político. Sun Tzu então articula o paradoxo máximo: lance-os em um lugar de morte certa e eles viverão. A vida nasce da morte, a coragem nasce da impossibilidade de fugir. O povo, quando preso ao perigo, determina vitória ou derrota. A guerra, assim, é engenharia emocional. O documento 11 é, portanto, uma chave filosófica do tratado. Ele reúne topografia, psicologia, sociologia, política, emoção, manipulação e estrutura. Mostra que o poder se consolida criando condições, manipulando ambientes, construindo união na ausência de alternativas e destruindo a coesão antes de atacar. Segundo o autor, a vitória não é necessariamente violência física, é engenharia social, arquitetura emocional, leitura do mundo. Essa leitura permite compreender por que, em cenários contemporâneos marcados por forte concentração de poder e recursos, a coesão social tende a ser instável. Enquanto alguns agentes operam com capacidade de coordenação ampliada, outros permanecem dispersos em terrenos distintos. A dificuldade de unificação não decorre apenas de falhas organizativas, mas de condições estruturais que impedem a formação de um risco comum e de uma ação compartilhada.
Continua no próximo capítulo. Deixe seu like, comente, compartilhe e inscreva-se. Colabore para manter esse projeto vivo. Envie um Pix escaneando o QR Code na tela. Você também pode apoiar nosso trabalho no Apoia-se. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Literatura assistida.